semana passada. Então, será que ele já chegou? Já vai... O pregador que vai iniciar para a gente hoje é o Paulo Márcio. Está por aí? Gente, boa noite, muita alegria, muita emoção começar a falar hoje desse livrinho que é um divisor de águas, que mudou a minha vida e com certeza muda a vida nossa e de toda a nossa igreja. É isso que Deus quer, é isso que Maria Santíssima quer e espera de cada um de nós, que nós façamos desse compromisso um divisor de águas. Paulo Márcio antes da consagração era um, o Paulo Márcio depois da consagração é outro. Então, é mérito meu? Não, é por causa de Maria. Então nós estamos aqui, a maioria das pessoas já tem o livrinho, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Para a gente entender um pouco o tratado, nós precisamos entender o que é devoção. Devoção não é sentimento, devoção é decisão, é eu tomar a iniciativa de me aproximar de Deus. A maior devoção de todas, e todas as devoções a todos os santos vão chegar a Deus. Por mais que você tenha devoção ao seu santo particular, ela só vai fazer chegar a Deus. Tudo vai ser para Deus, de uma forma muito mais ampla e especial, através de Maria. Então, a devoção é uma decisão que vai se tornar amor. Ela vai amadurecendo e ela vai crescendo em amor, porque só se aproxima de Deus quem ama. Quem não ama está longe de Deus. E nós vamos aprender isso com Maria, através dessa devoção, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Devoção e compromisso. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai? A grande maioria. Quem é mãe, quem é pai, que já levantou de noite porque a filha estava chorando, estava doente, estava precisando, estava com algum problema, estava com alguma coisa, 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, meia-noite. Quem já fez isso? Todos nós. Nós fizemos por amor ou fizemos por devoção? Ninguém queria acordar 2 horas da manhã. Aquele momento foi devoção, mas por causa de um amor. Porque se fosse uma outra coisa qualquer, a gente não levantaria. Porque na hora que você acorda, é difícil. Nossa, mas aqui, sono, trabalho o dia inteiro, e eu vou ter que levantar. Isso é devoção. É aquele compromisso, mas por um bem maior, por um amor. Então, só tem devoção quem ama. E nós temos devoção a Maria para amar Jesus Cristo. Nosso fim último é Ele, mas com Maria isso vai se tornar eficaz. Esse livrinho foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, um francês missionário, em 1712. Faz tempo, né? Mas o diabo, vendo a grandeza desse livrinho, vendo o estrago que ele ia fazer nas obras infernais, a conversão impactante que ele ia causar, o diabo escondeu esse livro por 130 anos. Ele só foi descoberto em 1842, 130 anos depois que ele foi escrito. E São Luís, ele previu isso. Está tudo escrito no tratado. Ele previu que ia acontecer dessa forma. Tamanha era a revelação que está contida nesse livrinho, um livrinho desse tamaninho. E o que a igreja vê? Qual que é a fórmula que a igreja usa para saber se isso aqui está certo ou está errado? Não é quanto o livrinho vendeu, quantas edições ele teve, mas quantos santos ele produziu.
Esse é o atestado de veracidade do livrinho. Então a igreja bate o martelo e fala que isso aqui funciona por causa dos resultados. E esse livro foi testado, foi muito testado e produziu aqui muitos mártires. Logo quando São Luís começou a sua pregação. Porque São Luís, ele era missionário, ele tinha uma autorização do Papa para pregar por toda a França. E ele, até me fala aqui no número 26, que ele teve um carinho maior e ele teve uma aceitação maior em pregar para os simples, para os humildes, para os pequenos. E ele não parava, ele ia pregando sobre os ensinamentos revelados para ele. E foi pregando pela França. São Luís morreu muito jovem ainda, ele não chegou a ficar muito tempo, mas a pregação que ele deixou, ela produziu pessoas tão diferentes, tão amadurecidas, que em 1789 estourou a Revolução Francesa, e foi uma tragédia, porque a Revolução Francesa, os revolucionadores, eles queriam destruir a igreja, queriam colocar uma igreja a modo deles, um clero deles, cortar o vínculo com o Papa e fazer com que os cristãos obedecessem ao governo e não à igreja do Papa. Quem foram as pessoas que resistiram? Justamente aquelas que receberam a pregação de São Luís. Milhares de pessoas, entre padres, leigos, religiosos, morreram, deram a vida por não renunciar à igreja, por não renunciar ao Papa, aos ensinamentos, por fidelidade. Olha como que produziu frutos esse livro. E aí a gente vê entre os santos mais recentes, o santo que todos nós conhecemos, que tinha esse livrinho de cabeceira, dormia ali do seu lado, São João Paulo II. São João Paulo II, quando era novo, era moço, e ele não podia entrar no seminário ainda por causa da guerra, a perseguição dos alemães na Polônia era muito forte, e São João Paulo II tinha uma devoção a Maria, já era nato dele, e ele achava que essa devoção iria atrapalhar ele no caminho para o sacerdócio. Tamanha era a devoção que ele sentia por Maria. Então ele pensava assim: eu vou guardar um pouco essa devoção a Maria para me focar mais em Jesus, porque eu quero ser padre, e não vai ficar bem eu ficar mais procurando Maria do que Jesus. De repente cai na mão dele o tratado da verdadeira devoção. E ele, quando lê isso aqui, quando ele enxerga o que São Luís escreveu, ele toma isso para a sua vida, ele abraça isso aqui e faz da sua vida totus tuus Maria, todo o tempo. O legado de João Paulo II, São João Paulo II, está alicerçado nesse livrinho. E ele tinha muita vontade que esse livrinho se tornasse dogma de fé. Lutou muito durante todo o seu pontificado para que conseguisse transformar isso aqui num dogma, mas não conseguiu. Houve ainda resistência. Por quê? Porque o inimigo de Deus tem medo desse livro. O diabo tem medo desse livro. E isso serve para a gente. Olha, se o diabo tem medo disso aqui, então é porque o negócio é bom. Olha só, mesmo sem querer, o diabo nos ensina. Se ele tem medo desse livrinho, então vamos nos aproximar, porque aqui tem alguma coisa que vai e está incomodando muito a ele. Então São João Paulo II, Santo Padre Pio de Pietrelcina, devoto consagrado à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Domingos Sávio, São João Dom Bosco, consagrados a Maria pelo livrinho, pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, isso aqui é uma verdadeira escola de santidade, escola de santos, escola de salvação.
É isso que nos oferece esse tratado e esse pequeno curso que nós estamos fazendo. Para quê? Para que a gente abra o nosso entendimento e nos aproximemos mais da santidade, sem a qual ninguém entra no céu. Ninguém entra na salvação sem a santidade. E está provado que esse manual de santidade vai abrir as portas do céu para nós. Amém? Então vamos pegar ali, logo no começo, no número 1. Foi Maria nos desígnios de Jesus e na vida da igreja. Introdução, número 1. Foi pela Santíssima Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Vamos dar uma paradinha aí. A grande temática teológica desse livro está baseada no fundamento de que Deus, por ser onisciente, Ele é imutável. Deus não muda jamais. Nós mudamos. O que você pensava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, pela graça de Deus, pela experiência, pelos estudos, pelo conhecimento, hoje você pensa diferente, não é? Nós evoluímos, nós melhoramos, nós buscamos conhecimento, mas Deus não. Não existe nada que possa acrescentar ou tirar de Deus. Deus é perfeitíssimo sempre, e pela sua onisciência, Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Tem muita gente que fala: nossa, olha, lá no Antigo Testamento Deus era inexperiente, Ele tratava o povo de uma forma, de um jeito totalmente diferente da forma que Ele estava tratando no Novo Testamento. Nossa, mas como é que Deus melhorou, né? Como é que Deus foi evoluindo, parou de tratar o povo daquela forma? Não. O que muda é a nossa visão para com Deus. Deus é imutável. Do jeito que Ele agia há 10 mil anos atrás, Ele vai agir por toda a eternidade, para sempre. Então, vamos raciocinar, vamos pegar um pouquinho de astrofísica. O nosso universo tem aproximadamente 13,7, 13,8 bilhões de anos de existência. E até pouco tempo atrás, eu creio que em 100, 200 anos, se acreditava que a Via Láctea, a nossa galáxia, fosse o universo. Não se tinha conhecimento do universo. Achava que tudo isso aqui era completo. Com os estudos de hoje, nós descobrimos que a nossa galáxia, preste atenção, que tem cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas, é apenas uma poeirinha no universo. Uma poeirinha. Nossa galáxia é minúscula, perto de 1 trilhão de galáxias existentes no mundo, existentes no universo. Então, os cientistas eles conseguem provar que quem começou isso lá atrás era muito bom de cálculo e fez todos os cálculos exatamente para que se chegasse onde nós temos hoje. Se lá há 13,8 bilhões de anos atrás, quando começou, não fosse desencadeando como um efeito dominó, essa estrela explodiu, essa bateu na outra, surgiu essa galáxia, essa aqui morreu, aquela estrela apagou. Quem projetou, se ele não soubesse que ia acontecer tudo isso, não existiria vida sobre a Terra. É um processo tão perfeito, mas tão perfeito, que só Deus poderia fazer. Não existe nenhum ser humano, nenhum engenheiro, nenhum físico que poderia calcular tão bem calculado, porque é coisa de milésimos de segundo para mais ou para menos. Então, por que eu estou falando isso? Para nós entendermos a dimensão do conhecimento de Deus, da grandeza de Deus e do que Ele é capaz de fazer. E o Deus que criou tudo, que é imutável, que é perfeito e onisciente,
decidiu, como o melhor meio de trazer Jesus ao mundo, através da Virgem Maria. Então a grandeza desse Deus, que faz o infinito, perto de 1 trilhão de galáxias, e se nós compararmos o universo junto de Deus, o universo também é minúsculo, perto da grandeza de Deus. Então esse Deus que não erra, que não falha, que não muda, escolheu Maria para trazer Jesus. Por quê? Porque esta foi e é, e sempre vai ser a melhor forma de Jesus ter vindo ao mundo. E se veio por Maria, é através dela que Jesus vai reinar. É o que está aqui no início. Por Maria Jesus veio neste mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Deus poderia escolher diversas formas. Poderia abrir o céu, Jesus descer, segurado por anjos. Ele chegava aqui na terra, olhava para todo mundo e fazia assim, ó. Todo mundo está salvo. Pronto. Ele é Deus. Ele pode fazer isso ou não pode? Claro que pode. Mas se ele escolheu este caminho, quem sou eu para contradizer o que Deus fez? Quem sou eu para falar assim? Não, está errado, não é por aí. E aqui no tratado nós vamos entender, estudando ele, que se Maria fosse muito exaltada nos evangelhos, na vida pública de Jesus, ela chamaria mais atenção do que Jesus. Tamanha a sua grandeza, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua santidade, ela ia chamar mais atenção. Então ela teve que ficar ofuscada, ela teve que ficar escondida, para que Jesus introduzisse o reino, para que Jesus começasse o processo de salvação, morresse, ressuscitasse e continuasse na história tudo o que ele tem feito. Mas o que Jesus começou não está terminado ainda, e junto com Maria também não está terminado. É um processo de salvação. Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, começou o final dos tempos. Você sabia disso? O processo de conclusão dos tempos começou com a ascensão de Jesus. Por quê? Porque um dia ele vai voltar para concluir o que ele começou. Ele começou esse processo de salvação que é oferecida para todos nós. E hoje, quem está responsável de oferecer essa salvação para mim e para você? É Maria. É ela que tem a missão de acontecer Jesus, porque Jesus veio a primeira vez por ela, mas a sua volta vai ser por ela também. A vinda de Jesus no final dos tempos vai ser através de Maria. É por ela. Então nós chamamos Maria de Mãe de Deus porque ela gerou o próprio Deus em seu ventre. Jesus não entrou no seio de Maria, no ventre de Maria, pronto. Não. Ele obedeceu o processo natural de gestação. Ele foi gerado dentro de Maria. Por isso que nós chamamos Maria de Mãe de Deus. É dogma da igreja, porque ela gerou Deus. E assim como ela gerou o Filho unigênito de Deus, o primeiro, ela quer gerar os filhos adotivos de Deus, que somos eu e você. Nós precisamos passar por ela, pelo ventre dela, para sermos gerados santos, para entrarmos no céu. É por meio dela que nós vamos buscar essa porta de entrada, de acesso ao céu. Vira um pouquinho a página aí, no número 6. Digam com os santos: a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ela encarnou por obra do Espírito Santo
para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande e divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. Então olha a nova criação, o novo paraíso de Deus sendo gerado no ventre de Maria. O próprio Cristo, quando estava sendo gestado ali, experimentou as delícias do paraíso. Maria não foi um acidente. Tem muita gente que pensa assim, que Deus foi agindo, num determinado momento, ele falou: pois é, agora chegou o dia de Jesus nascer, o que eu vou fazer? Preciso arrumar alguém, preciso arrumar uma mulher, para poder ser a mãe do meu filho. Como se assim fosse do nada, fosse assim um acaso, olhasse, procurasse, olha, eu acho que aquela mulher ali serve. Deus que criou tudo há 13,7 bilhões de anos atrás, teria dúvida em qual seria a mulher que geraria o seu próprio filho? Então a escolha de Maria foi única. Deus sabia desde sempre quem seria a mãe do Salvador, que seria a nossa mãe. Por quê? Porque o lema de São João Paulo II, totus tus Maria, e nós repetimos isso, todo teu Maria, todo teu Maria, todo teu Maria. Mas aí nós olhamos para Jesus lá no sacrário, e Ele olha para nós, e Ele diz para mim e para você: Maria é toda tua. Ele responde, porque nós nos comprometemos a ser dela. Ele também diz: ela é toda tua, assim Ele fez na cruz. Por isso que Jesus, Ele permitiu que Maria vivesse até a sua morte, até a sua ressurreição. São José já tinha morrido, mas Maria precisava estar ali, porque ela faz parte desse processo de salvação. Porque Maria, diante da cruz, ela pôde entregar o seu filho. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, parou no momento exato onde Abraão levantou a faca para sacrificar. Para, Abraão! Apareceu um anjo: sacrifica um carneiro, deixa vir o seu filho. Mas quando chegou a vez do Filho de Deus, quem entregou seu filho foi Maria. E ela estava lá, de pé, diante da cruz, corredentora, assistindo todo o processo de salvação proposto por Deus. Quando ela toma Jesus nos seus braços, morto, ela lembra do que o anjo falou para ela: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ele vai herdar o trono do seu pai Davi. Mas ele estava morto, ele estava sem vida, e mesmo assim ela não desistiu. Ela viu ali que Deus foi fiel à promessa, mesmo Jesus morto na cruz. Ela não desiste, e ela nos ensina a não desistir. Mesmo que a gente esteja diante da cruz, Deus sabe quanto que é duro saber que cada um de nós tem que passar pela cruz. Deus sabe que qualquer cristão, por mais santo que ele seja, ele treme diante da cruz. É por isso que nós estamos apoiados em Maria, porque ela é mãe. E eu quantas e quantas vezes, quantas noites acordava chorando com medo. Era criança pequenininha. Aonde que eu ia bater? Cama da minha mãe. Mãe. É por isso que Jesus nos deu ela, porque quando nós nos aproximamos da mãe, a mãe entende. A mãe abraça e fala: filho, não tenha medo. É assim que aqueles miseráveis, aqueles pobres camponeses da França entregaram a sua vida, por causa da coragem de Maria, por causa da determinação daquela mulher que não volta atrás. Ela é cheia da graça, e ela nos quer fazer filhos da graça.
filhos de Deus. Quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Nós vamos ver isso no tratado. Não adianta falar, Deus é meu pai. Se nós não temos Maria por mãe, somos mentirosos, porque para se ter vida, precisa-se de um pai e de uma mãe, naturais ou sobrenaturais. Isso está escrito no tratado. Então, para que aconteça o nascimento de um filho natural, precisa de um pai e de uma mãe, um filho sobrenatural, que somos nós, santos e eleitos para o céu. Precisamos de uma mãe espiritual e do nosso pai espiritual, que é Deus. Então, vamos abrir o tratado agora, no número 14. Olha que lindo, Maria na história da salvação. Com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou melhor, não é nada em comparação à majestade divina, visto que só Deus é aquele que é. É o que a Carmen Lúcia falou na semana passada. Quando nós olhamos Maria com a visão de Deus, olhando de cima para baixo, ela está muito, infinitamente inferior a Deus. Claro, Deus é infinito, mas quando nós olhamos de baixo para cima, com a nossa condição de pecadores, de miseráveis, de pequenos, Maria está acima de tudo. O diabo, Lúcifer, ele não suporta ser derrotado por Maria, porque ela é uma criatura. Ele ser derrotado por Deus, não tem nada de novo nisso. Deus é infinitamente maior que ele. Mas quando uma criatura simples, pequena, humilde, pela sua humildade, esmaga a sua cabeça, ele não conforma. Ele tem pavor disso aqui. Ele tem horror disso aqui. Ele tem horror de Maria. E ele quer fazer tudo para que a gente trate Maria como se ela fosse uma mulher comum, uma mulher simples, tendo o olhar de Deus, cima para baixo. Mas ela é uma mulher igual a todas as mulheres, comum, mas não. Ela está hoje acima de todos os santos, de todos os anjos, de tudo junto de uma vez. Maria não foi a criatura mais perfeita que Deus criou. Nossa, Paulo Márcio, mas não foi, não foi. No primeiro, Deus criou Lúcifer, era um anjo de luz, estava lá ao lado de Deus, era a criatura mais perfeita, era espírito puro, mas que se enchendo de orgulho, foi precipitado no mais profundo abismo do inferno. A hierarquia do inferno é de baixo para cima, sabia disso? Então, quanto mais mal, quanto mais terrível, mais fundo ele está. De lá para cá, ele está no lugar mais fundo do inferno. Maria, embora tenha nascido sem pecado, santíssima, ela experimentou a fragilidade humana. Sentiu cansaço, sentiu fome. Se ela se cortasse, ela se machucava. Ela experimentou aqui a limitação. Então, ela era uma criatura, embora não tendo pecado, mas limitada como todas nós. Mas se tornou a criatura mais perfeita que Deus criou, pela sua humildade. Porque aí Deus fez dela, pela sua obediência e humildade, tudo, dona de todas as graças. Por ela tudo acontece. Por ela todas as graças acontecem. Esse que é o dogma que o Papa São João Paulo II queria deixar como legado, que todas as graças vêm por Maria. Aí no tratado fala isso aí, que todas as graças vêm por Maria. Como se nós
somos o corpo da igreja, Jesus é a cabeça, e Maria seria o pescoço. Então, tudo que sai da cabeça para chegar ao corpo tem que passar por ela, passar pelo pescoço. Mas terminando aqui no número 14, por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absolutamente necessidade da Virgem Maria para o cumprimento de seus desígnios, para a manifestação da sua glória. E basta querer para tudo operar. É o que eu acabei de dizer. Ele não precisaria dela. Quem sou eu, quem é você para ir contra a vontade de Deus? Verdade ou não é? Quem sou eu e quem é você para falar que Deus está errado? Que não é por aí. Número 17. Deus Pai, para dar a Maria o poder de gerar o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura podia receber. Então Deus confirma esse poder a Maria de gerar o seu filho. Mas, como nós sabemos que Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos os seus membros, formamos um único corpo. Se Maria gerasse sua cabeça, ia ficar totalmente avesso. Ou mãe que quer gerar sua cabeça no filho, ninguém quer gerar o filho inteiro. Então nós somos um restante desse filho, sendo gerado, gestado em Maria, por Maria. E é isso que nós precisamos abrir o nosso entendimento e abraçar essa vontade de Deus, de trazer essa realidade de santidade. Tem gente que quando pega esse tratado, fala assim: eu vou ler esse livrinho, vou fazer a preparação dos 33 dias e pronto, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Posso seguir a minha vida. Eu fiz o tratado, eu sou consagrado. Aqui, ó. Eu carrego minha cadeirinha. Não preciso fazer mais nada. Estou salvo. Achando que é um passe de mágica. Mas não é. Ao contrário, tem gente que pega esse livrinho e fala: isso aí é só para os santos. Eu não sou santo, então eu não dou conta. Isso aí não é para mim. É só para quem é santo, São João Paulo II, Santa Teresinha, Santo Padre Pio. Isso não é para mim. São tudo artimanhas que o diabo quer fazer para que a gente não estude, não leia, não siga esse tratado. Não é nenhuma coisa e nem outra. O tratado é para mim e para você, para que a gente dê um passo a mais em direção a Deus, buscando santidade e compromisso. É o que eu falei. Não adianta nada eu ler o tratado, fazer a minha consagração, mas se eu não tiver propósito de vida, de mudança, eu preciso melhorar. Eu preciso tomar a decisão de conversão todos os dias, de me aproximar de Jesus, de mãos dadas com ela. A gente experimenta uma coisa muito interessante, porque toda semana eu estou lendo, cantando salmos, às vezes eu estou de ministro, dando comunhão. E sempre que precisa alguém conversar com o padre, na hora que a gente entra nessa sacristia, já vem mais. Preciso falar com o padre. Preciso falar, sabe que tem jeito de eu conversar com ele? E assim sou eu, qualquer um dos ministros, qualquer um dos leitores que está mais perto ali, a pessoa chega, será que tem jeito de eu falar com ele? A pessoa vai lá, não, vem cá, entra aqui, né? E já não está sozinho. Vem cá, padre, precisa falar com o senhor aqui. Pois não, me atende. Que coisa mais fácil que eu chegar, segurar nas mãos da minha mãe e falar: mãezinha, eu preciso falar com Jesus. Você acha que ela vai olhar para mim e vai negar? Ela vai falar assim: não, Jesus hoje está de mau humor,
Jesus hoje não está atendendo ninguém. Ela vai ter coragem de falar isso para mim, para você? Ou ela vai abrir um sorriso aqui, pegar você no colo e falar assim: meu filho, minha filha, claro, eu vou te levar até Jesus agora, porque quando eu peço, Ele me atende na hora. É o que está escrito, que muitas pessoas não entendem. No céu, na terra, se faz a vontade de Maria. Até Deus obedece à vontade de Maria. Por quê? Por causa da sua humildade. Porque ela jamais vai pedir algo que seja contrário ao que Deus quer. Ela ama tanto a Deus, mas tanto a Deus, que a sua vontade se une à vontade de Deus, e ela jamais iria pedir algo que fosse contrário. Então Deus permite que ela peça tudo, e ela tem preparado a volta de Jesus. Olha, quantas e quantas e quantas aparições, e ela está falando: gente, vamos se converter, vamos mudar de vida, vamos voltar para a igreja, vamos rezar o terço. Ela está avisando, e não é de hoje. Ela está preparando a volta de Jesus. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, prontos como filhos. 23. Deus Pai juntou todas as águas e lhe chamou mar. De igual modo reuniu todas as suas graças e lhe chamou Maria. Este grande Deus tem um tesouro, ou um celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo e resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. A esse tesouro imenso, e esse tesouro imenso é Maria, a quem os santos apelidaram Tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Eu acabei de dizer, todas as graças vêm por Maria. Todas as graças. Quando o arcanjo Gabriel chegou em Maria, logicamente que Maria se surpreendeu com a presença de um anjo dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Ou fala para mim que um anjo já chegou na sua casa e te saudou. Se é uma coisa natural para você, para mim não é. Para ela também, ela ficou perturbada. O que esse anjo está fazendo aqui? Embora são, como é que chama, Ligório? Como é que ele chama? Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro das Glórias de Maria, vai falar que Maria conversava com os anjos, tinha intimidade. Mas nesse dia em especial, quando o arcanjo Gabriel chega no seu quarto, ela se assusta, mas o anjo ficou mais assustado do que ela. Por quê? Porque ele olhou nela. Imagina, um anjo que está na presença de Deus no céu, assistindo ali a intimidade com Deus, chega para uma criatura pequena, uma criança, uma adolescente. Ao saudar Maria, ao olhar nos olhos de Maria, ele enxerga naquela menina alguém que amava mais a Deus do que ele, um arcanjo perfeito da presença de Deus. Então ele olha para ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O mesmo Deus que eu contemplo face a face no céu, eu estou vendo no seu rosto. A presença de Deus é tão real na sua vida quanto no céu. Então ele se assusta. Ela é toda cheia da graça. E ela não vai negar nada daquilo que um filho, uma filha pedir. Guarde isso. Vale a pena
essa entrega. Ah, Paulo Márcio, mas tem gente que fala, né, que você é escravo de Maria. Que coisa mais esquisita, mais horrível, você é escravo. E os evangélicos tiram por letra. Nossa, esses católicos idólatras, falar que é escravo de Maria. Ela não teve medo de falar para o anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Ela foi até no último, lá embaixo. Ela se colocou tão pequena diante daquele projeto, daquele convite de Deus, sem medo. Quando eu me coloco na condição de escravo, eu estou pegando uma folha em branco e deixando nas mãos de Deus para Ele escrever o que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, o que Ele vai fazer para mim. E isso dá medo. O desafio de se entregar a Deus é justamente o medo de saber o que Deus vai fazer comigo. Como se Ele fosse fazer alguma coisa ruim. Mas sabe da onde que vem isso? Consequência do pecado. Quando os nossos pais pecaram, pouco antes deles pecarem, nós vemos lá no Gênesis que eles andavam pelo paraíso e Deus caminhava com eles no paraíso. Deus não era ausente, eles tinham comunhão assim com Deus lá no paraíso. Eles acabaram de pecar, o que aconteceu? Quando Deus veio caminhando, eles se esconderam por medo, por vergonha. Nós descobrimos que nós agora estamos nus. Mas quem falou isso para vocês? O pecado causa em nós essa consequência de medo de se entregar a Deus, medo de achar que Deus pode querer algo para mim que seja ruim. Por isso que a gente tem tanto medo da morte, porque a morte é virar a página e encontrar com Deus do outro lado, é abrir a porta e Deus está me esperando do outro lado, e dá medo. Consequência do pecado. Porque se a gente tivesse tanta certeza, tanta intimidade com Deus, glória a Deus, eu queria morrer hoje para poder encontrar Ele face a face. Mas o pecado traz essa consequência triste para a nossa vida, de estar nos afastando de Deus. Por isso, o encorajamento com a Mãe de Deus, para que ela nos supere esse medo. De mãos dadas com ela, a gente se aproxime de Jesus. Abre aí no número, deixa eu ver, 49, acho que é um pouquinho antes aqui. Isso, 49. Vocês estão percebendo que eu tenho mais facilidade de fazer pregação, eu não gosto muito de dar aula. Dar aula é professor, e eu já fico mais ligado, deixar o Espírito Santo me falando, mas estamos fazendo estudo. É umas pinceladas, não dá para a gente falar tudo que nós lemos até o número 59 hoje, mas é um incentivo, é um empurrão que eu estou dando a vocês, para que se tiver alguma dúvida, leia de novo. Pesquisa de novo, tem muito material bom na internet, viu? Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, tem muito site que esmiuça isso aqui de uma maneira bem prática, bem fácil da gente entender. Mas a gente vai dando as pinceladas, porque nós aqui agora formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Caminhamos, vamos caminhar juntos até o dia 16 para fazermos juntos, uns a renovação, outros a consagração. Então olha aí, a salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não se manifestou, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e
e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se demasiado sensível e grosseiramente a ela. Então vou continuar aqui. Se a Virgem Maria fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa. Se a Virgem Maria fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos maravilhosos que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo externamente. Isso é tal real que levou São Dionísio Areopagita a testemunhar nos seus escritos que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem enraizada lhe não tivesse garantido o contrário. Então, a beleza dela era tão grande que ele pensou que fosse Deus, fosse uma divindade. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através dela, fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Então é isso que nós estamos insistindo nessa formação que nós estamos fazendo para a consagração. Ela precisa ser conhecida, porque isso abala o inferno, isso apavora o diabo. Aí eu falei de tantos santos, né, que seguem o tratado, mas e conhecidos, vivos? Padre Leão, consagrado há muitos anos, está lá com sua cadeirinha. Padre Paulo Ricardo. Quantos padres, quantas pessoas aí do nosso dia a dia que são consagrados à Virgem Maria, falam que foi um divisor de águas. É testemunho para que a gente também, encorajados por ele, pelo testemunho deles, possamos fazer o nosso testemunho. Esse livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção, nós estamos aqui fazendo esse pequeno curso. Não tem nenhum teólogo aqui, embora vai vir um teólogo formado, um dia vai estar aqui, né, com meu irmão, que é PhD no Tratado da Verdadeira Devoção. Até alguém me perguntou que dia que ele vem. Então é surpresa. Quem vier todas as reuniões, um dia ele vai estar aqui. Quem faltar, de repente pode faltar no dia que ele vier. Mas perdi teu rumo. Até o raciocínio que eu estava. Aonde que eu queria chegar com isso? Número 56. Ah, sim, lembrei. É que tem muita gente que fica muito preso no curso. Se não tiver o curso, eu não posso me consagrar. Então, é uma coisa que eu gostaria de falar também. Embora, num curso fica muito mais fácil a gente tirar dúvida, da gente se motivar, da gente vir todo mundo, estar todo mundo junto. E fica bonito demais no dia de Nossa Senhora, esse dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Todos nós aqui, imagina, numa única missa, nos consagrarmos todos a Nossa Senhora. Mas, suponhamos, tem alguém, um conhecido seu, alguém que gostaria muito de fazer a consagração. É só ler o livro, seguir os 33 dias e se consagrar. Escolher uma data que se comemora a Nossa Senhora, tem que ser uma data mariana, tá? 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, dia 1º de janeiro, Mãe de Deus, né? Então, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e assim por diante. Tem que ser uma data mariana. Tá? E qualquer pessoa pode e deve fazer a consagração total à Nossa Senhora. É um caminho eficaz, seguro, rápido para se chegar à santidade, se chegar até Jesus. Terminando,
Vamos pegar aí o 53 e depois o 56. O que Lúcifer perdeu pelo orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao poder do demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos, que consagrou ao Senhor. Quer segurança maior que essa? De você ter uma mãe que garante a salvação de todos os seus filhos? Foi vontade de Jesus na cruz. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João estava representando todos nós, estava representando a igreja. Porque, como eu disse, não tem jeito de ser filho de Deus se eu não passar pelo ventre de Maria. Pela ação do Espírito Santo que gerou Jesus nela, vai gerar eu também, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí no 56. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo ardente, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas agudas na mão poderosa de Maria para transpassarem os seus inimigos, como setas na mão de um arqueiro, flechas, que vão atravessar. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem apegados a Deus. Quem está consagrado a Maria não tem medo de tribulação não, viu? Porque faz parte da vida do cristão, e a gente tem percebido aí nos nossos dias que vem coisa por aí. A perseguição dos cristãos está se fechando. O Padre Tadeu hoje postou para nós no grupo que muitos atentados aconteceram hoje lá por intolerância religiosa. Quebraram mosteiros, quebraram muita coisa, invadiram templos. A coisa está feia, e não é só lá, tem lá uma referência, mas quantos e quantos lugares que estão sendo perseguidos cristãos, eles não podem mais falar de Jesus Cristo. Então, quem está com Maria não tem medo de tribulação, de provação. Trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no Espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e pequenos, enquanto para os ricos e orgulhosos mundanos serão um odor de morte. Amém. Façamos a diferença no mundo. Nós não podemos ser cristãos de braços cruzados. Nós temos que ser cristãos que, com o nosso exemplo, com a nossa iniciativa, com a nossa decisão, com a nossa devoção, que é um compromisso, fazer a diferença. Se você faz a diferença na sua casa, isso muda o mundo. Nas pequenas coisas, no dia a dia da nossa casa, em cadeia, segue mudando, um vai mudando o outro. É um processo que vai chegando. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Vamos ficar de pé?